Paz do Senhor, igreja. Amém, irmãos? Nós vamos abrir inicialmente as nossas Bíblias no livro de Lucas. Lucas, capítulo 20, versículo 38. Então vamos lá, Lucas, vou junto com vocês também. Capítulo 20. E o versículo 38 é a nossa leitura inicial dessa noite. Que diz assim: Ora, Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos, porque para Ele todos vivem. Amém, irmãos? Essa é a leitura inicial que nós temos essa noite, mas, como os irmãos sabem bem, a gente vai trabalhar no livro de Marcos, né? Por que eu escolhi aqui essa passagem em Lucas, irmãos? Vocês vão entender, né? Mas é a mesma passagem que a gente vai ler em Marcos agora. Então vamos lá, vamos continuar aquela jornada que a gente vem tendo aí com Jesus, lá em Marcos 12. Marcos 12, no versículo 18, que é onde vai começar a nossa jornada com Jesus Cristo essa noite. Então, Marcos 12, versículo 18. E vamos começando aqui, irmãos. Vamos lendo e acompanhando essa passagem. Porque diz assim agora o versículo 18. Vou só começar ele. Ele diz assim: Então alguns saduceus, que dizem não haver ressurreição, aproximaram-se de Jesus e lhe perguntaram. Vamos pausar aí um pouquinho para a gente entender quem chegou até Jesus. Em primeiro lugar, a gente já falou aqui de sacerdotes, a gente falou aqui de fariseus, e hoje a gente vai falar dos saduceus. Se você disser que está craque em saduceus e sabe tudo, isso é mentira, não minta para mim. Sabe por quê? Porque essa é a única vez que aparece saduceus no livro de Marcos inteiro. Então, numa única passagem, vai ser então falado de saduceus. De saduceus. Quem são esses? A primeira coisa que a gente tem que entender é o que a própria Bíblia diz. A própria Bíblia comenta então que os saduceus dizem não haver ressurreição. Então é a primeira característica dos saduceus. Segunda, historicamente você precisa saber que os saduceus eram uma elite judaica, uma elite que principalmente estava entre os sacerdotes. Então não tem quando Jesus Cristo se achegam até ele sacerdotes, elites, normalmente lá estão os saduceus ali. Jesus Cristo a gente não acompanhou numa mensagem aqui que Jesus Cristo expulsou muitas pessoas do templo por estarem vendendo ali, os cambistas, não é verdade? Os saduceus, que eram a elite sacerdotal, fazia vista grossa disso. Eles, irmãos, eles estavam se beneficiando de tudo que acontecia ali no templo. Saduceus, então, eram uma elite judaica, muito instruída, porém, muito instruída somente no Pentateuco. A gente está estudando aqui nas terças-feiras, né? O Pentateuco. Mas você sabia, então, que os saduceus não acreditam em mais nada além do Pentateuco? Por exemplo, se você falar das histórias de Davi, se você cantar uns salmos para ele, para os saduceus é apenas história. Eles sabem que existiu, mas não consideram a palavra de Deus. Então vamos lá, os saduceus são esses que se achegaram até Jesus, crendo no Pentateuco, não crendo na ressurreição, mas eles vão fazer uma pergunta, adivinha do quê? De ressurreição, porque eles querem testar a Jesus. Mas, irmãos, vamos ver como Jesus se sai no teste, né? Eu sou mais meu Deus, né? Eu não sei você. Vamos ver quem vai ganhar aqui. Eles perguntaram assim, versículo 19: Mestre, Moisés nos deixou escrito que se um homem morrer e deixar sua mulher sem filhos, o irmão desse homem deve casar com a viúva
e gerar descendentes para o falecido. Depois os meninos trocarem para NAA, que é a nova versão atualizada, que aí fica melhor para acompanhar. Mas para vocês entenderem, irmãos, os saduceus então chegaram como se chega aos fariseus e todo mundo com hipocrisia para Jesus, dizendo: mestre! Irmãos, já dá para ver que coisa boa não vai acontecer. Porque o que ocorre? Essas pessoas que se achegam assim a Jesus dizendo: mestre, como tu és sábio, como tu és grande, como tu és poderoso, normalmente estão lidando com ironia, não sabem o Senhor que eles têm na frente deles. Eles começaram pelo caminho errado, dizendo assim: mestre, você não conhece o que Moisés escreveu, não? Não é à toa, eu falei que eles só acreditam no Pentateuco. Então não é à toa que eles vão buscar os escritos de Moisés, para trazer uma antiga lei, a lei do levirato. Para quem não conhece, irmãos, a lei do levirato é o quê? Na época, se um casal ali, no casal viesse o homem a morrer, o marido, o irmão dele se casaria então com a viúva, para que permanecesse a descendência. Era assim que funcionava a lei do levirato, sendo que até o próprio filho, que nasceria dos dois, era considerado como se fosse o filho do marido original, porque é assim que funcionava. Então eles primeiro vêm com essa história, até o momento, né, só história, está todo mundo quietinho, todo mundo na boa, porque de fato, chegaram os saduceus e fizeram uma pergunta para Jesus, é isso, e agora que a gente vai desenrolar. Na pergunta deles, eles falam que, no versículo 19, que Moisés deixou escrito a respeito da lei do levirato, e no versículo 20, eles vêm agora com um exemplo absurdo, um exemplo para testar Jesus. E eles dizem assim no versículo 20, havia 7 irmãos, o primeiro casou e morreu sem deixar filhos. O segundo casou com a viúva e morreu, também sem deixar descendência, e o terceiro da mesma forma. E assim, os 7 não deixaram descendência. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Versículo 23. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de qual deles ela será a esposa? Porque os 7 se casaram com ela. Pergunta muito astuta, irmãos. Pergunta muito astuta para chegar para Jesus. Eles que nem creem em ressurreição, vão perguntar para Jesus, e na ressurreição? E na ressurreição? Eles nem acreditam em ressurreição. O pior de tudo, irmãos, do que se achegar a Jesus com ignorância, com às vezes humildade, sem sabedoria, sem conhecer nada, é chegar a Jesus achando que sabe tudo, e ainda tentar ludibriar Jesus Cristo, achar que Jesus Cristo não sabe, que Ele não conhece. Mas irmãos, o Jesus Cristo que a gente vai ver aqui, é aquele que conhece muito mais do que eles, muito mais do que todos, porque o próprio Deus. Você acha que o Jesus Cristo não conhece a palavra de Deus? Muito pelo contrário, Ele é conhecedor de tudo. Não pense que nós conseguimos ludibriar a Jesus Cristo usando a própria palavra, dizendo: Deus, quando a gente não vem para a igreja, Deus, está lá escrito em Eclesiastes, tem tempo para descansar. Irmãos, você não pode enganar a Deus com a própria palavra de Deus, jamais. Deus, Ele conhece profundamente a sua palavra, e é isso exatamente que vai acontecer. Porque primeiro, vamos lembrar, a história deles é absurda, né? A mulher casou, aí o marido original morreu, aí veio o irmão, casou, morreu, veio o outro irmão, casou, morreu. Eita mulher, hein? Essa mulher aí tá difícil. E foi 7. 7 se casaram e os 7 morreram. Para você entender, irmãos, porque os 7,
eles trazem muito essa lembrança da perfeição, né? Do número perfeito. O que eles querem dizer do 7 aqui, ó, que inúmeros casaram e morreram. O que quer dizer assim, ó, pode ser 7, pode ser 200, e aí, Jesus, agora eu quero ver, quando ressuscitar, qual vai ser o marido então? Qual vai ser? Isso parece que está colocando Jesus contra a parede, né? E eu penso aqui, irmãos, vocês conhecem bem a respeito da ressurreição? Porque talvez você questionado a respeito disso ia ficar gaguejando. O primeiro, o último, eu não sei. Irmãos, a primeira coisa que Jesus Cristo vai responder é aqui no versículo 24. Será que o erro de vocês não está no fato de não conhecerem as Escrituras e nem o poder de Deus? Ai, irmãos, quanta coisa eu posso falar na minha vida. Eu mesmo, que muitos sabem que me converti aqui, era ateu. E qual era o meu erro? Eu não conhecia as Escrituras nem o poder de Deus. Mas hoje eu conheço as Escrituras e o poder de Deus. E foi isso que transformou a minha vida. Muitos de nós se perguntam coisas inúteis. E é isso que eles estavam fazendo. Ocupando o tempo deles em frente do Messias, do Salvador, perguntando coisas que nem deveriam ser perguntadas. E muitos de nós, na ignorância, na tentativa de lubridiar a Deus, de achar que Deus é tolo, de achar que Deus não conhece a sua própria palavra, perguntamos coisas que nem sequer deveríamos perguntar. Ah, Deus, por que eu não tenho mansão? Ah, Deus, por que eu não tenho casa na praia? Ah, Deus, por que eu não tenho o melhor emprego? Isso lá é pergunta para Deus? Isso lá é pergunta para Deus, irmãos? E aqui eles vêm perguntar a respeito de, com quem vai se casar então essa mulher? Jesus Cristo vem falar, vocês não conhecem nada. Jesus Cristo está falando na frente da elite sacerdotal dos judeus. Vocês não conhecem as Escrituras. Isso é muito forte, irmãos. É muito forte, porque eles julgavam ser superiores a todos os outros. Mas Jesus Cristo está dizendo, vocês não conhecem as Escrituras. E o pior, vocês não conhecem o poder de Deus. Porque vocês sequer sabem como vai ser essa ressurreição. Sabe o que eles estão pensando? Que a ressurreição vai ser na mesma carne, que todos vão casar de novo. É como se fosse um novo 2022 agora. Quando você morrer um dia, tudo vai voltar de novo, aí a gente vai se casar, vai comer, vai ter cachorro, vai ser tudo igual. Eles que não conhecem ressurreição, sequer sabem a respeito da ressurreição. E você conhece a respeito da ressurreição, irmãos? Porque é nela que o Evangelho está baseado. Sem a ressurreição de Jesus Cristo, não há Evangelho. E muitos de nós podemos pregar o amor de Deus, podemos pregar a cruz de Cristo, mas temos que pregar a ressurreição de Jesus Cristo. Porque a nossa cruz, diferentemente da imagem que muitas pessoas utilizam por aí, a cruz que nós representamos aqui está vazia. O sepulcro está vazio. Porque é o próprio Jesus Cristo que vai dar exemplo da ressurreição. E a ressurreição é fundamental nós conhecermos. E aí Jesus então vai dar um spoiler da ressurreição aqui, que maravilha, né? Eu só dou graças à vida dos saduceus aqui, porque Jesus Cristo vem revelar uma coisa interessante para a gente. Vamos lá, versículo 25. Pois, quando ressuscitarem dentre os mortos, nem casarão, nem se darão em casamento, mas serão como os anjos do céu. Olha lá, irmãos, para você que de repente está pensando, né? Eu sei que o amor é lindo, para quem está casado, namorando, é uma coisa bonita. Mas o que ocorre, irmãos? Para vocês entenderem o que Jesus está falando aqui. Jesus Cristo está dizendo que quando ressuscitarem, quando nós ressuscitarmos, nós não nos casaremos, nem nos daremos em casamento, porque chegou o dia, irmãos, da noiva, a igreja, se casar com Deus, com Jesus Cristo. Acabou
agora a simbologia. No casamento agora não precisa mais, não é mais necessário, porque o próprio Deus já está conosco. O casamento perfeito já foi feito. Agora a simbologia que existia aqui na terra, de família, de casamento, não é mais necessária, porque agora na ressurreição nós já estamos com Deus. Ele é a nossa suficiência, é nele que nós vamos buscar o refúgio. Então, a questão de casamento na ressurreição, ela não é uma questão que nós devemos falar a respeito, porque não faz sentido, porque nós seremos como anjos de Deus. Não é que nós seremos anjos literalmente, mas é porque agora nós não nos daremos a casamento, viveremos para a glória de Deus. Isso já não será mais um problema. Então Jesus Cristo está dizendo, vocês estão discutindo o problema errado, vocês não conhecem as Escrituras, nem o poder de Deus. E no versículo 26, diz assim: quanto aos mortos, que eles de fato ressuscitam, vocês nunca leram no livro de Moisés? Vamos parar aí, irmão, só para vocês entenderem. Jesus Cristo sacou então, Jesus Cristo entendeu que eles não acreditavam em ressurreição. Perceba, Jesus Cristo, quanto aos mortos, que eles de fato ressuscitam, vocês nunca leram? Jesus Cristo sabia. Eles vieram perguntando sobre ressurreição para Jesus Cristo, mas Jesus Cristo sabia que eles não entendiam nada, E continuando, vocês nunca leram no livro de Moisés, no trecho referente à sarça, como Deus lhe falou: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Vamos lá entendermos, por que Jesus Cristo citou então esse versículo? Em primeiro lugar, os saduceus, como eu falei aqui, não acreditavam no restante da Bíblia, da época mesmo, e só acreditavam no Pentateuco. Logo, Jesus Cristo tinha que citar uma passagem de Moisés, não havia outra opção para ele. Mas Jesus Cristo, irmãos, ele é sábio ao extremo. O próprio Deus sabe como escreveu cada palavra da Bíblia, e é por isso que muitas vezes nós nos surpreendemos, como quando lemos a Bíblia com os olhos do Espírito Santo, quando nós conseguimos enxergar na Bíblia aquilo que talvez só Deus enxerga, porque nesse versículo tem algo que só Deus enxergava, mas eles não. O que só Jesus enxergava é que Deus disse assim: eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaque, eu sou o Deus de Jacó. O que ele está dizendo ali é que Deus não está falando, eu fui o Deus de Abraão, para Moisés. Mesmo Abraão já estando morto, há muito tempo na época de Moisés. O correto, que, vamos falar no português, como Deus deveria se dirigir a Moisés, se Abraão, Isaque e Jacó estivessem mortos, era dizer, Moisés, eu fui o Deus de Abraão, eu fui o Deus de Jacó, eu fui o Deus de Isaque, mas Deus não foi o Deus deles, Deus é o Deus deles, porque Abraão, Isaque e Jacó, e todos os mortos, e todos aqueles que creram em Deus, estão vivos, irmãos. Não é algo simples de você ler na passagem, mas através dos olhos do próprio Jesus Cristo, agora você enxerga que ele não foi Deus de Abraão, nosso Deus não foi o Deus de Noé, nosso Deus não foi o Deus de Abel, nosso Deus não foi o Deus de Davi, ele é o Deus. Eu tenho certeza, irmãos, que muitos aqui já conviveram com a dor de uma perda. Pessoas que falecem, o meu avô, seja a minha tia, seja no seu caso aí um primo, alguém da família, um irmão, um marido, uma esposa, não importa. Saiba que independente deles terem falecido, eles ainda estão vivos. Porque é só o corpo, irmãos, é só o corpo
que foi para debaixo da terra. O Espírito foi para Deus. E assim que nós ressuscitarmos, estaremos vivos novamente com Ele. Vivos! Se você acredita nesse Deus aqui, a eternidade começa agora. É vida eterna agora mesmo. Eu prego às vezes, irmãos, eu refletindo nessa passagem aqui. Deus, obrigado por me dar a oportunidade de falar para as pessoas de Deus. Porque eu posso estar iniciando agora na vida de uma das pessoas aqui, a vida eterna. Eu posso estar sendo um instrumento, não eu, mas eu posso estar sendo um instrumento para levar a palavra de Deus que vai lhe dar vida eterna. Que no fim das contas é o que importa. Eu não sei que vida você vai levar aqui. Irmãos, a gente aqui na terra, a gente não é eterno, não. Não se engane. É uma luta. É a gente usando todo tipo de artifício, né? É o produto lá, aqueles da Polishop, da TV, né? A Polishop traz para você aquele creme que vai restaurar a sua juventude. Irmãos, sinto muito dizer, você vai lutar bastante. Mas se Jesus não voltar um dia, você vai morrer. E o que eu estou prometendo através da palavra de Deus aqui, que Deus está me dando essa oportunidade, é a ressurreição. É a ressurreição. O crente, irmãos, o cristão de verdade, ele enxerga além. Ele enxerga uma vida além. Eu não estou vendendo nada para você que você possa chegar hoje em casa e ver. Porque isso aqui é pela fé. Você vai ter que morrer para ressuscitar. Então eu não posso te garantir nada. Isso daqui é só crendo. Não tem outra opção. Só crendo. E aí Jesus Cristo então fala no versículo 27. Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Vocês estão completamente enganados. Então o que ele vai dizer, irmãos, é que nosso Deus, o nosso Deus, vamos combinar, ele não conhece a morte. Ele é o Deus dos vivos, de vivos e não de mortos. Já pensou, irmãos, no próprio Deus chorando a morte do filho? No fim das contas, irmãos, Deus sabe que meu filho não vai vir aqui num caixão para o céu. Ele vai ressuscitar. Deus sabe muito bem das coisas. Poucas pessoas enxergam no dia a dia. Mas eu sempre clamo, irmãos, para todos enxergarem aqui, no trabalho, na escola, no seu dia a dia, em casa, na sala, no quarto, no banheiro, em todos os lugares, que Deus está lá, porque Deus está vivo. Deus não está morto quando você entra no banheiro ou no quarto. Deus não desapareceu dali. O Deus que nós servimos é um Deus vivo. Eu fico imaginando nessa época, quando Deus se direcionava a Moisés. Quando Deus falava com Moisés, irmãos, você acha que Deus não estava no controle dos oceanos do outro lado da terra? Você acha que Deus não estava dizendo para os passarinhos cantarem do outro lado da terra? E ao mesmo tempo estava falando com Moisés. Eu fico pensando, se nós hoje formos orar quando chegarmos em casa, Deus vai estar ouvindo a oração de cada um. Porque Deus está em cada casa. Porque Deus está em todo lugar. Essa é a característica de um Deus vivo. E não é à toa que o próprio Jesus Cristo vai ser assim também, irmãos. A história de Jesus Cristo é essa, de mostrar que nem a morte vai vencê-lo. Que Ele é um Deus vivo, Ele é o próprio Jesus Cristo vivo, e veio dar exemplo. Porque vamos combinar, né, irmãos? Para quem que os saduceus vieram perguntar de ressurreição, né? Eita! Perguntar de ressurreição para Jesus, né? Eu acho que ele entende da coisa, né, irmãos? E você vê que é assim que eles tratam essas circunstâncias. Jesus Cristo termina com: vocês estão completamente enganados. Em outras versões é equivalente, mas é a mesma palavra. Então queria, nessa noite aqui, refletir com vocês a respeito disso. A respeito se nós conhecemos as Escrituras, se nós conhecemos o poder de Deus, e se nós de repente não estamos enganados, porque estamos nos preocupando com coisas que são, com coisas que não importam, irmãos, que não importam.
Então, o mais importante para a gente é gastar nosso tempo meditando nas Escrituras de Deus, a respeito, irmãos, da vida eterna, a respeito da ressurreição, a da Bíblia, não a ressurreição que você pensa, porque às vezes a gente fala de ressurreição, e aí vem à cabeça muitas coisas, né? Como é que eu vou ressurgir? Se o meu cachorrinho vai voltar à vida? Se a gente vai morar aqui na terra mesmo? Os testemunhos de Jeová batem muito nessa tecla, né? E a gente fica pensando disso. Mas repararam que não precisa você ficar perguntando assim, ó Deus, como será a ressurreição? Sendo que Jesus Cristo está dizendo, vocês conhecem as Escrituras? Vocês conhecem as Escrituras porque vocês estão enganados. Nada do que vocês pensam de ressurreição é o que de fato está nas Escrituras. E se preparem, irmãos, porque por mais que seja a vida boa aqui na terra, com esposas, esposos, assim como ele fala, aqui a gente se dá casamento, tem uma vida conjugal, formam-se famílias. Por mais que tudo isso seja bom, e é bom, isso só representa algo que é eterno, uma aliança que é eterna, porque tudo aqui passará, tudo, mas estas palavras que eu acabei de falar, não. Por quê? Porque foi um Jesus que falou. Então, irmãos, é isso que eu queria trazer essa noite para vocês. Foi até bem curto aqui, porque ainda tem que louvar, então estou aproveitando o tempo ao máximo, tudo certinho. Mas os saduceus foram então esses que chegaram até Jesus e vão aparecer uma única vez para perguntar a respeito de ressurreição, mas eles não sabiam o que eles estavam perguntando. E agora, irmãos, falando nisso, já que os irmãos estão, eu sabia que os irmãos já estão quietinhos, sexta-feira, está todo mundo cansado, eu também, mas eu até preparei um louvor aqui, porque tem uma característica que eu falei aqui, que Deus está vivo, que Jesus Cristo ressuscitou e está vivo, que o Espírito Santo está vivo, e que nós, se cremos no Senhor Jesus Cristo vivo, também vamos estar, porque esse é o nosso Deus, Deus dos vivos e não dos mortos, amém? Então eu vou pedir para os meninos aí colocarem um louvor, é um louvor novo, vamos dizer, não é tão conhecido pela igreja, mas eu ajudei a igreja aqui, viu, irmãos? Eu separei um louvor que repete toda vez, uma vez que é falada o verso, repete de novo. Então eu tenho certeza que vocês vão me ajudar aí, com certeza. Só um momentinho aí que os meninos já vão soltar. Segura aí. Pode aumentar aí, pessoal. Principalmente o retorno aqui. Vou colocar a letra aí também, a letra. Samaria não te quis, Cafarnaum te rejeitou, Jerusalém gritou bem alto, Samaria não te quis, Cafarnaum te rejeitou, Jerusalém gritou bem alto, crucifica nu, mas na minha vida tu és Rei dos Reis. Mas na minha vida tu és adorador. Mas na minha vida tu és Rei dos Reis. Mas na minha vida tu és adorador. A cruz não segurou, a dor não segurou, a morte não segurou. Jesus está vivo, oh, a cruz não segurou, a dor não segurou, a morte não segurou. Jesus está vivo, oh, Jesus está vivo, oh, Jesus está vivo, oh, Jesus está vivo, Jesus está vivo.
Jesus está vivo, Ele reina. Jesus está vivo, Jesus está vivo, Jesus está vivo, Ele reina. A morte não segurou, a morte não segurou, Jesus está vivo. Oh, a cruz não segurou, a dor não segurou, a morte não segurou, Jesus está vivo. Oh, Jesus está vivo. Oh, Jesus está vivo. Jesus está vivo. Jesus está vivo. Jesus está vivo. Ele reina. Jesus está vivo. Jesus está vivo. Jesus está vivo. Ele reina. Essa mensagem que eu queria trazer essa noite, irmãos, que Deus está vivo, que Jesus Cristo está vivo, que o Espírito Santo está vivo, e que nós, se cremos nele, estaremos vivos também. Amém, irmãos? Glória a Deus, agradeço a oportunidade.